eu colocar na tela aqui agora o campinho, para a gente mostrar algumas coisas interessantes aqui, para ir para a parte final da live, que é a parte dos vídeos, né? Deixa eu ver como é que está na tela aqui. Pronto. Então, vamos lá. Ó, de branco, o time do Vasco. De branco, o time do Vasco. De preto, o time do Bragantino. Né? Então, o que aconteceu? O Vasco, primeiro que ele fazia, quando estava marcando, né, ele baixava muito as suas linhas, né, e marcava não num 3-5-2, mas marcava às vezes num 4-5-1, variando para um 4-1-4-1. Então ficava assim, ó, o Robson fechava aqui, Medel vinha um pouco para a direita, Léo para cá, e o Piton encaixava aqui, né? Aí ficava o Zé Gabriel um pouco mais na frente aqui, aí ficava Paulinho, Marlon Gomes, Orelhano, e o Peck descia aqui, e ficava o argentino, né? Então ficava variando, né? Às vezes o Zé Gabriel descia para cá, às vezes vinha para cá, fazia a terceira linha de 5 aqui, e às vezes ficava entre as linhas, né? Só que é o seguinte, vou posicionar o Bragantino aqui, né? Deixa eu posicionar o Bragantino aqui. Aqui. O que acontecia? Tá aqui. Deixa eu botar a bola aqui atrás. Aí ficava o volante, tem os zagueiros aqui e os laterais. Aqui. Pronto. Posicionei o Bragantino. Vou botar a bola aqui com o Léo Ortiz. Primeira coisa que acontecia, o Bragantino ele não ficava numa posição fixa. Então, tipo assim, o lateral não ficava preso aqui, o outro lateral não ficava preso aqui, o Lucas Evangelista não ficava preso aqui, o Luan Cândido não ficava preso aqui. Então, havia uma troca de movimentação constante. Isso aí já confundiu a marcação do Vasco. Um ponto interessante que aconteceu. Esse jogador aqui, ó, o Lucas Cândido não, como é que é o nome dele? Juninho Capixaba. A saída de bola do Bragantino, ela não é uma saída de 4. O que eles faziam? O Juninho Capixaba, ele fazia essa movimentação aqui pro meio, né? Esse jogador aqui, que era o Gustavinho, que fez o gol, ele vinha para essa posição aqui, e o Lucas Cândido abria para dar amplitude à jogada. Aí o que acontecia? Eles transformavam a saída de 3. Né? Esse era o posicionamento que eles faziam, movimentação constante. O Lucas Evangelista do outro lado lá, fechando aqui, né? E o outro fechava aqui, pressionando o tempo inteiro, se movimentando o tempo inteiro. Então, o que acontecia? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Fazia isso aqui, ó. Aí, isso transformava o Bragantino, ao invés de fazer uma saída de 4, fazia uma saída de 3. Então, o Juninho Capixaba vinha para o meio, aí jogava lado a lado aqui, ó, com o outro volante. O Léo Ortiz vinha para cá, o outro zagueiro vinha para cá e o Aderlan fechava aqui. Ou seja, fazia uma saída de 3 aqui, ó. Uma saída de 3. O Gustavinho vinha para o meio, o Luan Cândido, abria, né? E o Léo Ortiz, o Vasco não pressionava as linhas do Vasco. Isso que incomodou, me incomodou muito. Porque esses jogadores aqui, eles jogaram o jogo inteiro sem ser pressionado. Você pode dar a posse de bola para o jogador, para ele sair com a posse de bola, eles estando no seu campo, tudo bem. Mas só que as linhas do Vasco, o Vasco não pode estar
muito próximo às suas linhas, né? E o atacante do Vasco saía para pressionar aqui, às vezes quando tentava sair, e ficava esse setor aqui, ficava um buraco aqui, ó. Ficava um buraco. Nesse buraco foi aonde jogou o Juninho Capixaba e o volante o tempo inteiro livres. Detalhes, sem serem pressionados por quem? Tanto pelo Marlon Gomes quanto pelo Paulinho. Então, baixavam muito as linhas, a ponto de fazer com que o Léo Ortiz viesse com a bola até mais ou menos aqui, ó, sem ser pressionado. Aí o que fazia? Aí quando o Orelhano vinha aqui, na marcação do Luan Cândido, o Gustavinho se movimentando aqui, forçando o Robson a encostar nele aqui, né? Esse jogador, quando o Léo Ortiz vinha até praticamente na entrada do terço final do time, aí que saía um jogador do Vasco na marcação, mas aí aqui, ó, tinha o Juninho Capixaba próximo, o Evangelista se movimentando aqui para tentar dar a opção de passe, né? Tinha o número 5. Aí o que o Bragantino fazia? Girava a bola para cá, para o Juninho Capixaba. Aí quando o Juninho Capixaba recebia essa bola, aí que saía um marcador, o Lucas Evangelista vinha para cá, então ele tinha essa opção de passe aqui, ele tinha essa opção de passe aqui, ele tinha essa opção de passe aqui, de girar a bola para cá, tinha essa opção de passe aqui. Então, o meio-campo do Vasco, né, esses dois aqui, os três, né, tanto o Zé Gabriel, quanto o Marlon Gomes, quanto o Paulinho, foram o tempo todo envolvidos. Só que o que acontecia? Quando, por exemplo, o Juninho Capixaba pegava uma bola aqui e achava um passe para o Evangelista, né, que aí o Paulinho vinha na marcação, como as linhas do Vasco estavam muito próximas, eles eram pressionados. E às vezes tomavam a decisão errada, ou tentavam um lançamento, por exemplo, para o cara aqui, mas aí o lançamento saía forte, o Vasco recuperava a posse de bola, ou então ele não dava o passe aqui pro Lucas Evangelista, ele girava a bola lá, né? E isso fazia com que o Vasco equilibrasse suas linhas aqui, sempre próximos, né? Sempre próximos. Fazia com que o Vasco equilibrasse suas linhas aqui, o Zé Gabriel voltava para cá, aí o Paulinho saía aqui, né? O Marlon Gomes voltava para cá, e o Vasco sempre com as suas linhas, deixa eu voltar aqui para tirar aqui, o Vasco sempre com as suas linhas muito próximas aqui, ó. Então aqui, ficava com essa linha aqui, com o Robson um pouco mais atrás, né? Com essa linha aqui, né? E o Zé Gabriel flutuando aqui, só que um espaço muito curto. Esse espaço aqui, ó, era muito curto, né? Muito curto. Então, os jogadores do Bragantino, quando recebiam essa bola, que ficava girando o tempo todo aqui, ó, ficavam girando o tempo todo, né? Com aproximação aqui. Aí, só que aí que você vê que o time é bem treinado, né? Os jogadores não guardavam a posição. Então, tipo assim, quando esse Aderlan pegava na bola aqui, né? Que às vezes o sorriso abria, mas esse jogador se aproximava e esse aqui vinha por dentro, né? Aí o Juninho Capixaba vinha aqui. Então, esse Aderlan, ele tinha essa opção. Opa, desenho errado. Tinha essa opção de passe aqui, né? Tinha essa opção de passe. Ele poderia voltar no zagueiro central aqui, né? Ele tinha a opção de passe aqui no Juninho Capixaba, ele tinha a opção de passe no Lucas Evangelista, e sempre uma movimentação constante. Então, em certos momentos do jogo, chegou um ponto de ao invés de quem se aproximasse aqui era o número 5, quem se aproximava era o Evangelista, porque o número 5 estava aqui. Ou então, às vezes, o número 5 estava aqui e o Sorriso estava por dentro.
né? Ou então, às vezes, o número 5 estava aqui, o Evangelista por fora, o Sorriso por dentro e o Capixaba se aproximando mais aqui. Ou seja, era uma movimentação constante, com troca de posição o tempo inteiro. Do lado esquerdo, então, piorou, porque do lado esquerdo, o Juninho Capixaba, quando tinha posse de bola aqui, ó, tinha posse de bola, que vinha o Luan Cândido aqui, às vezes o Bruninho se encaixava aqui, o Evangelista, né, vinha para dar opção de passe. Esse centroavante aqui, Borja, não ficava parado entre os zagueiros, ou seja, se movimentava no espaço vazio o tempo inteiro, saindo, ou seja, quando ele saía, forçava alguém a sair, e às vezes entrava o elemento surpresa aqui, ou o Bruninho, ou principalmente quando o Bruninho abria aqui para a entrada de quem? Desse jogador aqui, ó, Luan Cândido, que era o tempo inteiro agredindo a área aqui, e isso que foi o cenário do primeiro tempo do Bragantino, porque o Bragantino pegava a bola aqui, ó, o Ortiz. Aí o centroavante do Vasco estava aqui, as linhas do Vasco baixa, né? O Capixaba, o Juninho Capixaba se aproximava aqui, e aqui tinha a troca de posição, deixa eu tirar essa setinha aqui. Aí ficava assim, ó, Juninho Capixaba por dentro, né? Bruninho se aproximava aqui, o centroavante vinha também, e o Lucas Evangelista. Aí ficava a troca de passe aqui. Mas num certo momento, o que se fazia? Ou girava, ou essa bola, o Vasco todo para cá, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui, que vai ajudar a visualizar melhor, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Como a bola estava, a saída de bola do Bragantino, quando ela estava no Léo Ortiz aqui, aí ficava o Luan Cândido dando profundidade com a marcação do Orelhano. O Juninho Capixaba aqui forçando o Marlon Gomes a trazer a movimentação para cá. O Lucas Evangelista se aproximando aqui com o volante, você forçava o Paulinho para cá. Ou seja, o Bruninho aqui, ou seja, toda a flutuação do Vasco, o Vasco flutuava, né? Aqui o Gabriel Peck fechava aqui, o Vasco fazia a flutuação para onde? Na direção da seta aqui, ó. Ou seja, todo o time estava mais ou menos nesse espaço aqui, ó. E isso fazia com que esse setor aqui ficasse nesse setor aqui ficasse em igualdade numérica o tempo todo, porque o Peck fechava aqui, né? Ficava igual, ou às vezes estava um pouquinho mais à frente, né? Então ficava o tempo todo. Aí, nessa troca de passes aqui, que o Bragantino fazia, ou acontecia uma inversão direta do Léo Ortiz direto para o Sorriso, né? Ou essa bola vinha aqui para o primeiro volante e o primeiro volante fazia essa inversão. Quando o volante fazia essa inversão, a bola batia lá no Sorriso lá, né? Deixa eu tirar as setinhas, né? Tirar. Quando essa bola fazia essa girada, aí estava o Gabriel Peck chegando atrasado, aí o Aderlan acelerava para criar superioridade numérica em cima do Piton, né? Aí nisso aqui, um zagueiro vinha para cá, esse número 5 vinha para cá, o Lucas Evangelista se aproximava nesse setor aqui, né? Aí trazia o Zé Gabriel para cá, né? O 9 atacava a área, o Juninho Capixaba vinha para cá, esse estava por fora e quem vinha por dentro? Trocava de posição aqui, ó, o Bruninho com o Luan Cândido, porque o Luan Cândido tem a questão da bola aérea forte, né? Então o Bragantino desenrolava as jogadas por esse setor aqui, né? Por esse setor, eles desenrolavam as jogadas ali, tentando criar a superioridade numérica com Evangelista, aproximação do Aderlan, tanto por dentro, quando o Sorriso estava por fora, ele vinha por dentro, ou quando o Sorriso trazia a bola por dentro, abria o corredor para ele fazer a ultrapassagem, o Vasco sempre sendo envolvido aqui. Mas a busca do Bragantino para esse setor era sempre o cruzamento para quem?
sempre o cruzamento para o Luan Cândido, nesse setor aqui, ele fazendo essa movimentação aqui, ó. Essa movimentação aqui. Essa era essa estratégia do Bragantino no primeiro tempo inteiro. Só que é o seguinte, esses cruzamentos do Bragantino erraram a maioria dos cruzamentos. Então, quando vinha o cruzamento, ou o cruzamento vinha por cima do gol, ou o cruzamento vinha longo aqui e passava do Luan Cândido, né? E passava do Luan Cândido. E isso aí o Vasco conseguindo se safar, né? O Vasco conseguindo se safar. Mas a jogada do Bragantino no primeiro tempo foi essa aqui.